Boa noite. Na verdade, os melhores cumprimentos, né? Para quem está assistindo à noite, de manhã, de tarde, de madrugada, não sei, né? Mas a proposta é que hoje a gente fale um pouco sobre diversidade, né? Essa apresentação e essa intervenção foi pensada para alunos do ensino médio, né? Mas a gente pode estender esse conteúdo para além dos muros da escola, considerando que nós vivemos em uma sociedade plural, diversa, né, com uma ampla gama de pessoas com as quais nós temos que conviver, e é preciso a gente começar a pensar sobre essa diversidade, como ela se apresenta, em forma da gente encontrar para que todas as pessoas, cada uma na sua singularidade, peculiaridade, especificidade, possa ter condições de existência, de viver, né? Tenha direito de circular no território, se sentir pertencente dessa sociedade, como já falei, marcado por diversidade, né? Por singularidades e por diferenças, né? É importante a gente pensar sobre isso. A imagem já mostra um pouco dessa diversidade, né? Trazendo até aspectos contemporâneos, como celulares, como máscaras, né? Que nós vivemos no passado recente e tivemos que aprender a conviver, né? Com esse objeto, quase que se tornou uma extensão do nosso corpo durante a pandemia de Covid-19, né? E aí nós temos aí muita diversidade, né? Nessa imagem aí que já está na abertura dos slides, né? Como eu falei, essa proposta foi pensada para alunos do ensino médio, né? Então, eu falei um pouco sobre a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e especificamente onde esse conteúdo se encaixa e onde os professores, né, as pessoas que trabalham na educação, né, assim como eu trabalho, sou psicólogo da educação, um dos meus cargos, né, no NAI, Núcleo de Acolhimento Educacional de Minas Gerais, né, e aí nós temos lá um aspecto que a gente tem que trabalhar, pensando que a escola ela está para além da formação conteudista e de formação de mão de obra para o mercado de trabalho, nós pensamos na formação na escola como uma formação integral, de formação de sujeitos que comporão essa sociedade, né, num grupo maior, para quando elas saírem dos muros da escola. Então, quando elas forem para o mercado de trabalho, para a faculdade, nas suas famílias, nos seus grupos, das quais eles fazem parte, né, eles pertencem e pertencerão. Então, a gente pensa para além dos conteúdos, né? A gente pensa numa formação integral, mais holística. E aí a BNCC traz o estudo dos temas contemporâneos transversais na BNCC. Ou seja, esses temas eles não são de uma disciplina isolada, eles atravessam o currículo, né? Então é português, matemática, história, geografia, inglês, filosofia, sociologia, tudo, todas as matérias, os conteúdos sendo atravessados por esses temas contemporâneos transversais, né? Que é meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo e ciência e tecnologia. E o que nós vamos falar aqui entra um pouco nesse multiculturalismo, né, que considera diversidade cultural, educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras, não deixando ninguém de fora, tá? Cidadania e civismo, né, que é vida familiar e social, educação para o trânsito, educação em direitos humanos, né, importantíssimo, direito da criança e do adolescente, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, né, da pessoa idosa. Entra em saúde também, né, é atravessado por isso, é atravessado pelo trabalho, né, então, assim,
é muito difícil você falar assim, que esse conteúdo é para uma disciplina, é para um conteúdo específico, né? Dada a complexidade das relações, né? E dada que essa diversidade se apresenta e se mostra em diversos contextos, né? Multiculturalismo, então, né? É uma questão importante para a gente considerar, né? Porque parte do princípio de que quem determina o que é cultura, né? O que é cultura de massa? O que é cultura erudita? Quem diz o que é cultura de massa? O que é cultura erudita? Quem diz o que é arte? O que é artesanato? Quem é que classifica o que é belo e o que não é? Né? O que compensa estar no museu, em exposição, você tem que entrar, você tem que pagar para entrar, né? Que as pessoas visitam, e aquela arte de rua, o artista de rua, que as pessoas não dão muito valor, não consideram como artistas, né? Ou até muitos agem com hostilidade com essas pessoas. E aí eu vou trazer um vídeo da Marilena Chauí falando um pouco sobre o que é essa cultura e trazendo uma reflexão. Me parece que nós vamos ter um probleminha com o vídeo, né, para abrir. Me parece que não vai abrir, tá, gente, esses vídeos. Mas vou deixar então a sugestão para que vocês assistam, tá? Está no YouTube. É, Escritos da Marilena Chauí, né? É um convite do Grupo Autêntica, da editora, onde ela fala um pouco sobre cultura, cultura de massa, e passa um pouco por essa compreensão que eu falei aqui, né? O entendimento do que que é o belo, o que não é, o que compensa estar em uma exposição, né? Receber financiamento de empresas, financiamento público, ou que as pessoas investem e conseguem lucrar, né, em cima disso, fazer disso da arte uma mercadoria, né, um produto. Então, assim, um programa de humor, sabe? Um filme de comédia, né? Como que a arte também ela é usada para produção, né? E a serviço do capitalismo, né? Cultura de massa, o que que é isso? Quem fala que isso é cultura de massa? Quem nomeia aquilo como arte, como erudito? E quem são os grupos que acessam, né, essa cultura de massa, essa cultura popular e essa cultura erudita, né? Quem pode acessar? Quem está autorizado a acessar? Né? Quem é que classifica o que que é artesanato e o que que é arte, né? O que que é um artigo de luxo, o que que não é, o que que é música clássica e música popular, o que quais são os lugares, né, que ocupam as pessoas, os grupos minoritários, os grupos vulnerabilizados, né, os grupos que estão à margem da sociedade, portanto marginalizados, né, e que lugar circula as pessoas da elite, da burguesia, né? Então e onde está a classe trabalhadora, onde ela mora, os espaços que ela circula, então passa por tudo isso, né? E é importante a gente trabalhar esse conteúdo e essa análise crítica, né, com os estudantes, pensando nessa formação mais ampla, mais integral, né, na formação de cidadãos, de pensadores críticos, de ledores críticos da realidade, e não apenas da letra, da palavra, né, que é um pouco o que Paulo Freire, Paulo Freire propõe, né, que é a leitura de mundo, né, que é uma leitura é, que rompe com aquela lógica tecnicista, né, do passado, de outrora. Ah, um outro ponto que nós trabalhamos é o racismo, né? Os vídeos também não abrirão, mas eles estão lá no YouTube também.
né, que é como você enxerga essas pessoas que são, esse vídeo, ele coloca uma pessoa branca e uma pessoa preta numa situação objetiva parecida e pede para as pessoas de um RH de uma empresa dizer o que elas estão fazendo, né? E aí o branco, ele correndo, né? Ele está atrasado. O branco, quando ele está limpando a casa dele, né? E o branco é uma pessoa de sucesso, vestida, né, de terno, é uma pessoa de sucesso, é um empresário, né? É uma pessoa importante. Enquanto o preto que está correndo é um ladrão, o preto que está de terno é um motorista, né? O preto que está fazendo atividades domésticas, né? Uma mulher preta que está ali fazendo atividades domésticas é uma empregada doméstica, né? Isso mostra um pouco aquilo que o Silvio Almeida chama de racismo estrutural, né? A nossa sociedade está estruturada, né, sobre o racismo, né? Desde a história, longa história da escravização que o nosso país viveu, né, e financiou, né, causou, né, é, e como isso ainda permanece, resquícios desse período ainda permanecem, sabe? Hoje de uma forma velada, né, que marca bem qual que é o lugar desse preto, né? Qual que é o acesso que ele deve ter. Então, nada de cotas, nada de uma reparação histórica, é mimimi, é vitimismo, vamos mudar o disco, né? Mas aquilo que a Cida Bento fala no livro O Pacto da Branquitude é, é justamente isso. Existe um pacto narcísico, né, velado, não, isso não é verbalizado, né? Mas que faz a nossa sociedade ser estruturada anos após anos da mesma maneira, né? E as pessoas que ocupam os cargos de liderança, CEOs, né? As pessoas com grande influência em posições de comando, repete o padrão de um homem branco, né? Heterossexual, então acaba reproduzindo esses padrões, né? Isso em relação ao racismo que a Cida Beat chamou de pacto da branquitude, um acordo tácito, narcísico entre os brancos para a manutenção dos seus privilégios e a continuidade do lugar de subalterno, de inferior, de menor, que a polícia para numa abordagem policial, que está em situação suspeita, né? E quem que é esse corpo que pode viver, quem é que é confundido que uma sombrinha é confundida com um revólver e ele é assassinado, né? Quem é o Gari, que é assassinado pelo empresário, né? E que depois sai dali e vai continuar a sua vida de privilégios, vai malhar, vai para academia, né? Então passa um pouco por isso tudo, essa compreensão. O outro vídeo é um vídeo da Glória Maria, em que ela fala que o racismo dói na alma, né? Ele é uma dor ah, na alma, né? E só as pessoas pretas é que experienciarão, né? Ou não, né? Dificilmente um preto não vai experienciar, né? Infelizmente, em algum momento da sua vida. Mas ela fala dessa experiência que é muito própria desse corpo, né? Do corpo preto, né? De que passa por essa situação. E ela relembra um pouco da história de que ela foi a primeira pessoa a utilizar a Lei Afonso Arinos, que é uma lei do passado que criminalizou o racismo, né? E ela foi a primeira, ela foi impedida de entrar em um hotel e ela foi para uma delegacia, né? E registrou uma queixa, né? Como ela fala lá no vídeo, um BO, registrou uma ocorrência baseada nessa lei Afonso Arinos, né? Hoje a legislação avançou,
né? A nossa Constituição Federal trouxe um avanço significativo, né, em relação a isso, tornando o racismo imprescritível e inafiançável, né? Mas ainda nós sabemos que isso precisa se efetivar, né? Porque vira e mexe aparecem pessoas muito corajosas, diga-se de passagem, proferindo esses discursos de ódio, né? Colocando muitas vezes o preto como um animal, né? Bestializado, menos intelectual, é, é macaco, né? Não tem estudo, não tem acesso, né? Isso tudo que a gente sabe. Uma outra questão que nós trouxemos para reflexão é sobre a intolerância religiosa, que também é um marcador é, importante, né? Quando a gente vai estudar a diversidade, a gente fala de marcadores sociais, né? O que é marcador social? É alguma coisa que deixa uma marca naquela pessoa que a diferencia das outras, né? Então, pense em uma pessoa preta. Pense em uma mulher preta. Pense em uma mulher preta, moradora da periferia, então sem acesso à, à educação, não estudou, tem um vínculo precário de trabalho, né? Teve filhos e foi abandonada, e hoje ela se identifica como uma pessoa lésbica. Olha como tem diversos marcadores nessa pessoa. Os marcadores sociais, então, são marcadores de raça, de gênero, de classe, condição socioeconômica, né? Questões ligadas à sexualidade, religião, né? Porque tem grupos que têm diferente espectro na nossa sociedade, ocupam diferentes posições e postos, né? E aí, se a gente vai falar das religiões de matrizes africana, né? A gente sabe que são as religiões que mais sofrem intolerância religiosa, né? É lá que os terreiros são queimados, são invadidos, né? Que o discurso é de que eles mexem com o demônio, fazem práticas demoníacas, diabólicas, né? Que eles fazem o mal, né? Coloca tudo num balaio só, como macumba, né? Uma coisa do diabo e a possessão que é que vamos tirar, vamos expulsar o diabo, vamos expulsar o demônio, sem considerar a fé, né, a crença, as práticas religiosas dessas pessoas. E aí, quando a gente vai ver, esse grupo tem um outro marcador social que é em relação à religião ser de matriz africana, né, de ser coisa de preto, né? Então, passa por isso também, né? Então, quanto mais marcadores sociais uma pessoa tem, mais excluída, mais marginalizada ela tende a estar, né? Porque a nossa sociedade está estruturada dessa forma, em criar um inimigo comum, né? Então, um inimigo comum, um outro, que nós queremos tê-lo fora, queremos estipá-lo, queremos matá-lo, queremos que eles não ocupem os lugares, não estejam no lugar que eu estou, é um absurdo, né, que eles ocupem, estejam onde eu estou, né, porque eu tenho privilégio, né, então, quando aquele Mambembe fala da necropolítica, que é a eleição de quem pode viver, quem pode morrer, que remonta àquele poder dos reis, né, de dizer quem vive, quem morre, passa também, né, por isso, né? Quais são os corpos que têm direito a viver, a circular, né? Um outro que eu trouxe para a gente considerar é a mulher e o papel da mulher na nossa sociedade, que lugar que ela ocupa, né? E em relação ao corpo dela, quem é que dita as regras, assim, aquele ideal de beleza, ideal de corpo, né? Ideal de desempenho, a mulher vista como inferior intelectualmente, inferior para ocupar postos de comando e de direção, né?
A mulher que desempenha as mesmas funções que um homem, o mesmo cargo, as mesmas atribuições e recebe um salário menor, né? A mulher tida como apenas para reprodução ou para satisfazer desejos sexuais dos homens, né? Então a mulher tem que ser mãe e a mulher que não quer ser mãe, que opta por não ser, é vista como estigmatizada, né? Alguém que tem uma falha, alguém que precisa ser reprogramado, como seca, né? E a mulher que não pode ter filho é vista como coitadinha, tadinha, é um castigo de Deus, ou porque, né? O que vai ser dela, como se a maternidade, que a gente sabe que é muito romantizada, dissesse tudo sobre a mulher, né? É uma saída para o feminino, como diz a psicanálise, né? A maternidade, mas ela não é a única, né? E a mulher hoje, com os movimentos feministas, com a entrada no mercado de trabalho, com o direito ao voto, as conquistas e os avanços, né? Elas têm se unido para marcar esse lugar, marcar essa posição. Mas ainda é alguma coisa que está mudando paulatinamente, né? Não é assim da noite para o dia, a gente sabe disso, né? E aí, esse outro vídeo, né, tem os dois vídeos aí. Esse outro vídeo é um pouco para entender, e é as mulheres falando o que é ser mulher nesse século XXI. E o discurso é bem uníssono, no sentido de que elas dizendo, né, eu posso estar onde eu quiser, eu tenho condições de estar no mesmo lugar que o homem ou até em posição superior, né? Quebra um pouco essa lógica de que de submissão, sabe aquela história bíblica de que a mulher deve ser submissa ao homem, aquele discurso que foi sendo impregnado quase que no inconsciente coletivo, né, das pessoas, de que a mulher é subalterna, para deve ficar em casa, né? E a gente tem visto crescer também um movimento nas redes sociais de colocando essas mulheres esposas troféus, né, que eles chamam, né, de que fica em casa assim, cuidando da casa, né? E a gente sabe que muitas vezes o trabalho doméstico ele é visto como um não trabalho, né? Porque ele não é remunerado, né? Muitas vezes a mulher trabalha e chega em casa, tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, né? Do marido, da alimentação e tudo, né? As profissões de cuidado também são vistas muitas vezes como não trabalho, né? Eu trabalhei no CRAS, na assistência social, e os casos que chegavam lá, por exemplo, de mulheres que estavam sobrecarregadas por cuidar, por exemplo, dos pais idosos, né, na velhice, era o mesmo perfil. Mulher, né? Então tinha outros irmãos, tinha irmãos homens, mas não eram eles que assumiam os cuidados. Eram as filhas, né? E elas chegavam com o discurso de estar muito sobrecarregada, de que a família precisava se unir mais nesse cuidado, né? Mesmo que de forma financeira, que não objetivamente, mas de forma financeira, de que elas queriam uma vaga, né, lá na instituição de longa permanência para idosos, né? Então, isso mostra muito bem a reprodução desse lugar ah, e do papel da mulher na nossa sociedade, né? Ao longo do tempo e continua, né, marcado por discursos religiosos, sociais, baseado no patriarcado, né? E o que aconteceu no passado de que a ideia é que as famílias, né, eram matriarcais e houve essa mudança para famílias patriarcais em que o homem ocupa esse lugar de provedor, de que dá segurança, de ser o chefe da família, o chefe da casa, o que trabalha, o que paga as contas, né? E a mulher fica em casa como troféu. Isso tem crescido, esse movimento, né? E a gente tem acompanhado isso nas redes sociais também, escancaradamente. O que antes estava mais ou menos de forma velada, como eu falei, a internet deu voz para um povo corajoso que tem coragem de dizer isso, né? E fazer isso aparecer. Será que isso também não seria um pouco assim do retorno do recalcado, né? Para colocar a psicanálise nessa conversa, porque ela não está fora desde o início,
né? Recalque é uma ideia que a gente usa, sabe aquela boia na piscina, né? Que você tem que fazer uma força para que ela permaneça ali, porque se você soltar, isso aparece, né? Isso é o retorno recalcado, né? O recalque é isso que eu não quero me haver, que eu não tenho nada a ver com isso, de forma velada. Não, não existe patriarcado, não existe preconceito, não existe racismo, e a gente quer negar isso. Né? Os psicanalistas costumam dizer que o Brasil precisa deitar num divã, inclusive para enfrentar os seus traumas, né? E as suas questões do passado que ele não quer se haver, e isso fica ali, recalcado. Mas isso tem aparecido, né? Me parece que está ocorrendo aí um retorno do recalcado, sabe? Sabe, esses discursos assim, não de forma tão velada, mas dito explicitamente, né? Parece que é um retorno do recalcado. Fica aí para uma próxima reflexão, né? Um outro ponto que nós precisamos considerar é a sexualidade, né? E a sexualidade humana, na sua complexidade, com as suas diversas questões que atravessa, né? E não aquela ideia rasa de que tudo se reduz a sexo, a ato sexual, né? A penetração, não, a romance, né? Não, a sexualidade compreendida assim de forma ampla mesmo, né? Passando por questões de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, é, né? Todo o espectro LGBTQIAPN+, né? Considerando tudo isso, fazendo essa distinção de gênero, de natureza, sabe? De sexo com biologia, não caindo nesse reducionismo. E aí eu trouxe o vídeo da Rita em 5 minutos, que ela fala de gênero e natureza e dos Minutos Psíquicos, né, que é um canal muito bacana também, que mostra de forma lúdica, através de desenhos, né, alguns conceitos, e lá eles vão falar, explicar o que, que é orientação sexual, né, para onde está orientado o meu desejo, que parceiro e objeto de desejo eu seleciono, né, com quem me relaciono, identidade de gênero, como eu me vejo, como eu percebo, que lugar eu ocupo no mundo, eu sou cis, eu sou trans, né, essas diversas questões que eles explicam ali também nesse conteúdo, tá? Muitas vezes também, como eu falei, essa ideia de que não existe preconceito em relação à sexualidade ou gênero também é uma coisa que o Brasil não quer se haver com ela, não. Né? Mas a gente sabe que existe. Né? E vira e mexe isso aparece aí como retorno do recalcado, no campo da política, né? Nos diversos espaços sociais, na academia, nas artes, né? E vira e mexe, isso retorna, esse recalcado retorna, né? O inconsciente é uma voz que não se cala até ser ouvida, né? Incentivar a diversidade é construir um futuro mais inovador, produtivo e humano, né? Na psicologia social, a gente costuma dizer que nós não nascemos humanos, né? Que a gente torna-se humano. Quando? Quando a gente entra no discurso, quando a gente entra na linguagem, como o surgimento do sujeito, né? Quando ele é atravessado pela linguagem, né? Quando lá os nossos pais estavam lá esperando, ansiosos pela nossa chegada ou não, né? Que lugar a gente ocupou nesse romance familiar? Então, assim, esse filho vai salvar meu casamento, esse filho vai atrapalhar a minha vida, eu vou ter que parar de estudar, e vai ser menino, vai ser menina, vai chamar. Vamos escolher o nome, vamos fazer revelação. Hoje nós temos diversos ritos, né, rituais de passagem para marcar esse momento. Tudo isso nós estamos nos humanizando, nos tornando humanos. Né? E assim como a gente percebe muitas vezes que as crianças não têm preconceito, elas não nascem com essa programação, né, de marcadores de diferença, que isso é construído socialmente,
Se é construído, é possível desconstruir. Como? Né? Com luta, com ocupação dos discursos, né? Com educação, né? E não é doutrinação, como muitos dizem, né? Mas é dar referencial e material para que esses sujeitos pensem de forma crítica, né? É, e tenham repertório para fazer leitura, como eu falei, do mundo, né? Garantir essa diversidade é garantir vida digna, né? Com dignidade, considerando o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Que está lá esculpido na nossa Constituição Federal, garantir isso, né? É garantir futuro, é garantir vida para as próximas gerações, né? É garantir existência de todos os corpos, todas as formas de vida, de existência, de singularidade. Gostaria de agradecer, então, pela atenção, né? Continuaremos com essas e outras discussões, né? É, os vídeos, né, que não abriram, não vai ser possível mais para os próximos, né? Mas vamos pensar numa forma, então, mais dialogada mesmo. Eu queria que os vídeos rodassem para enriquecer um pouco esse debate e o referencial e a compreensão, mas foi o possível fazer. Eu acho que o recado foi dado, né, de forma introdutória. Lógico que tem questões muito mais complexas e que nós podemos desenvolver, pensar, problematizar em futuras oportunidades. Ok?